Fala galera, tudo beleza? Aqui é o André. Bora hoje falar um pouquinho mais do Green Card. Vem comigo. Então pessoal, hoje eu queria fazer um vídeo aqui falando um pouquinho do processo do Green Card. E assim, já quero dizer de antemão que eu não sou nenhum especialista. Essa aqui é a minha experiência, boa parte do processo que eu vou mostrar para vocês, sabe, os documentos foram redigidos pelos advogados e tudo mais. Então, eu só quero contar como foi estar do meu lado da história de alguém que estava esperando o Green Card sair e acompanhando o processo ali junto com os advogados. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Vamos lá, passo a passo. Então aqui está escrito Paiby & Law, que é a firma que basicamente seguiu todo o processo junto com o meu empregador. Então o meu tipo de Green Card, ele é vinculado ao meu trabalho, então eu precisava ter um patrocinador, que eles chamam de sponsor, né? Eu não conseguia fazer esse tipo de Green Card aqui por conta própria. Então por isso que foi a empresa para a qual eu trabalho que contratou a firma de advogados. Então tudo começa aqui nesse primeiro passo, onde eles falam, né, que vão preparar o Job Description, né? Approved Job Description. Basicamente, a gente começa com um documento com a descrição do meu trabalho, aquilo que eu faço no dia a dia e tudo mais. Então isso aqui é uma etapa que não demora muito. Eles até falam aqui, né, 2 a 3 semanas, porque fica um pouco de trâmite de vai e volta entre eu e eles, e também gente do RH lá da empresa, né? E aí então a gente vai para essa parte aqui, onde eles fazem esse PWD, que é a Job Description e Prevailing Wage, que são as palavras-chave importantes aqui, né? Então Job Description é o que vem aqui do passo anterior, e Prevailing Wage basicamente é eles falando assim, para essa profissão aqui, o salário mínimo que tem que ser aplicado, que tem que ser pago para a pessoa que vai ganhar o Green Card é X. E isso eles vão fazer uma análise de mercado e vão ver quais são as minhas funções, o que eu faço, para daí dizer então qual que é esse mínimo. E aí então acho que aqui já é um documento que é enviado para o governo. Várias dessas etapas aqui, o processo Green Card ele é composto por vários pequenos processos. Se eu não me engano, esse aqui já é um que é enviado para o governo e que a gente tem que esperar o retorno. E aí aqui entra aquela parte de... Primeiro que isso foi há 2 anos e meio atrás, mais ou menos, que aconteceu. E depois que não era eu que estava necessariamente enviando cada documento. Eu até recebia, depois de aprovado, alguns recibos, como eles chamam, né? Mas eu não lembro cada um agora o que é. De novo, né? Mais a parte aqui do meu lado, o que eu ia fazendo, ajudando eles e tudo mais. Aí, na próxima parte, aqui tem essa de recrutamento. Isso aqui eles têm que colocar, durante, se eu não me engano, 2 meses, uma vaga de trabalho para o mercado. Eles têm que colocar em jornal, têm que colocar em rádio, eu não lembro agora se a internet conta ou não, mas eles têm que mostrar que eles não conseguiram encontrar um cidadão americano que poderia ser o candidato ideal para aquela vaga. E aí aqui é um ponto onde às vezes eles pegam até, exageram um pouquinho assim os requisitos, tentam colocar especificamente aquilo que eu sei fazer de vários pontos, onde eu vou ser o candidato perfeito. Mas por outro lado também acontece que é muito difícil, não é muito difícil, mas é um pouco escassa a mão de obra para desenvolvimento de software aqui nos Estados Unidos, como é no mundo todo também, né? Se fosse para pegar só americanos para preencher as vagas que eles têm hoje de TI, de desenvolvimento de software, eles não conseguiriam. Eles dependem aqui dos brasileiros, dos indianos, dos chineses e de pessoas de outros países. Aí então quando eles mostram que não conseguiram encontrar um americano para preencher essa vaga, é enviado mais um documento para o governo, onde eles vão analisar aquilo, vão aprovar e vão mandar de volta lá o recibo de que foi aprovado. Aí no próximo aqui tem esse PERM, que é um documento que daí vai dar permissão para o meu empregador de me empregar com um Green Card. Porque assim, eu já estava empregado por eles, mas era através de um visto H1B. Então a base desse H1B é como se fosse uma vaga temporária, mesmo que seja de anos, mesmo que dê para renovar, não é na base de uma vaga sem tempo limite. E o do Green Card é basicamente os dois lados falando assim, eu quero trabalhar com essa empresa por tempo indeterminado. A empresa diz, eu quero trabalhar com essa pessoa por tempo indeterminado. Não quer dizer que é para sempre, não quer dizer que eu nunca posso sair depois de ter o Green Card, mas é numa base de confiança
que eu digo assim, eu quero ficar lá, eu não quero ganhar meu green card e sair correndo. Então depois vem a parte aqui do I-140. Essa parte aqui do I-140, como fala aqui em inglês, né, ele confirma que o empregador pode pagar aquele salário mínimo que a gente viu lá num dos primeiros passos, né, e que eu me qualifico para aquela vaga que está aberta. Como aquela vaga é aberta especificamente para mim, geralmente, isso não é muito problema. E também a parte de pagar, geralmente empresas que abrem o processo de Green Card têm já uma estrutura. Empresas muito pequenas, eu acredito que não devam com muita frequência abrir esse processo. Então esse passo geralmente não é um problema. E aí vem para a parte do I-485. Esse aqui é um processo que eles chamam de mudança de status. Ou seja, eu vou passar de um não residente para um residente, por mais que é um conceito um pouco estranho, sabe? Eu tô aqui morando nos Estados Unidos com meu visto de trabalho, mas eu sou considerado um não residente. Aí, a partir do momento que eu tenho um green card, eu sou considerado um residente permanente. Junto com esse processo, também são abertos outros 2 processos, que um é para eu ter permissão de viagem e outro é para eu ter permissão de trabalho. A partir do momento que eu tenho essas 2 permissões, eu posso viajar e eu posso trabalhar sem o meu visto de trabalho. Se eles são aprovados, eu recebo eles, né? Eu não dependo mais do meu visto de trabalho, mesmo que eu ainda não tenho o green card em si. Se eu não me engano, até o de viagem é chamado Advanced Parole, e eu não sei se tem um nome específico para o de trabalho em si. Agora, uma curiosidade que aconteceu com a gente é que a gente recebeu o green card prontinho, sabe? O cartãozinho lá no correio e tudo mais, antes de ter recebido a permissão de trabalho e a permissão de viagem. Aí esses 2 processos são automaticamente cancelados e não são mais utilizados. Isso aqui tudo pra gente demorou aproximadamente 2 anos e meio para acontecer. Tem uma parte, se não me engano, é essa daqui. Que fala aqui, ó, lugar de nascimento. Essa parte aqui, dependendo qual é o país de origem da pessoa, demora muito mais para acontecer. E os 2 piores países que eu sei, que eu tenho conhecimento, são Índia, em primeiro lugar, e China. Porque tem muitas pessoas da Índia e da China vindo para cá, então o tempo para eles... aqui fala, ó, nativos da Índia e da China, nem tinha visto, estava escrito aqui, de 6 a 12 anos. Pensa só, uma parte só do processo demorar de 6 a 12 anos. Só que eu acredito que nesse meio tempo aqui eles conseguem ganhar a permissão de trabalho e a permissão de viagem, o que já deve facilitar bastante a vida. Porque assim, enquanto a gente estava com o visto, não é que toda vez que a gente ia para o Brasil a gente precisava renovar o visto, é que eles acabavam estendendo por 1 ou 2 anos, e aí muitas vezes quando a gente ia de novo viajar para o Brasil, o visto anterior já estava ou vencido ou prestes a vencer. Então o que acontece é que a gente tinha que ir lá de novo no consulado, fazer entrevista. Claro, antes disso, na verdade, a empresa, meu empregador, né, e a firma de advogados já tinha que renovar meu visto. Então renova, aí eu tenho lá o documento falando que tá tudo certo para eu trabalhar e tudo mais. Mas quando eu vou pro Brasil, para eu voltar, eu tenho que ter lá o adesivo, o carimbo no meu passaporte. Eu não posso voltar só com aquele documento que diz que tá tudo em dia. A maioria das vezes que a gente foi pro Brasil, todas as vezes na verdade, né? Sim? Todas as vezes que a gente foi, a gente teve que fazer isso, né? Todas as vezes que a gente foi, a gente teve que ir lá. Aí a gente foi ou para São Paulo, para Porto Alegre, sendo que a gente vai principalmente para Blumenau, né, visitar os nossos amigos e família. Então era um processo meio chatinho, mas agora que a gente tem o green card na mão, isso não é mais necessário. A gente só vai com o nosso passaporte e com o green card e tranquilo, temos livre acesso. O único detalhe é que quem tem green card não pode ficar mais de 6 meses fora dos Estados Unidos, que ele pode ser revogado, se eu não me engano, por causa disso. Esse é um cuidado bom a se ter, mas a gente mora realmente aqui, né? Então, quando a gente vai para o Brasil, a gente fica 1 mês por aí ou algumas semanas só. Então, não é necessariamente o nosso caso. Bom, então, mais 2 detalhes que eu queria adicionar aqui é que um deles, dependendo do visto que a pessoa tem, o cônjuge ganha um visto mais abrangente ou menos abrangente. Para o H1B, é H4 para spouse, como eles falam, né, para cônjuge, ou para filhos e filhas, né? O H4, ele não dá permissão para a pessoa trabalhar, o que é uma coisa bastante chata. Então agora que todos nós temos green card, né? Eu, a Cris e o Lui, meu filho, e a nossa filha Chloe nasceu aqui, então ela não precisa, obviamente, mas a Cris não tinha permissão para trabalhar. E agora com o green card, ela fez o documento chamado Social Security Number, que é tipo o CPF. Então ela tem agora esse documento e ela pode trabalhar onde ela bem entender.
e agora que eu tenho Green Card, eu não sou obrigado a continuar mais com o meu empregador. Apesar de que eles dizem que não existe uma regra escrita, mas de boa fé é bom trabalhar por pelo menos 6 meses para a empresa empregadora para mostrar que você não estava afim de pegar o Green Card e sair correndo. Mas eu, por enquanto, não tenho intenção de sair, então tá tudo ok. E o segundo detalhe que eu queria mencionar é que em alguma parte desse processo, eu não consigo lembrar agora exatamente aonde foi, como eu falei, o processo durou 2 anos e meio, então às vezes é difícil assim encaixar cada coisa num passo aqui. Mas eu tive que pegar uma indicação de 2 empregadores anteriores, aí eu tinha tido um aqui nos Estados Unidos, e depois eu tive que pegar do Brasil. Então eu entrei em contato com o anterior daqui, inclusive tem meu vídeo falando de quando eu fui demitido e tudo mais, mas por sorte eles de boa fé e de bom grado redigiram o documento lá. Não é necessariamente uma indicação, mas é a descrição do que eu fazia, para comprovar que eu já estou fazendo aquilo há mais tempo. Não é que precisa ser 2 empregadores, é que eles precisam de 5 anos de experiência anterior. E se eu não me engano, não pode ser da própria empresa onde eu tô, ou os 5 anos inteiros tem que ser lá. Mas daí, então, eu pedi dessa empresa ali, eles passaram toda a descrição certinho, assinaram, e outro eu pedi lá no Brasil. Daí eu meio que fiz já o documento em inglês, eu conversei lá com um gerente que sabia que sabe falar inglês também, então ele viu, confirmou que estava tudo certo que eu escrevi, assinou, me mandou de volta, a gente mandou junto ali numa dessas partes aqui. Eu sei que é com certeza antes aqui dessa última etapa, né? Talvez é justamente na parte do PERM aqui. Ou aqui. Uma dessas duas é onde tem que enviar esse ou esses documentos juntos. Bom, então é isso aí que eu tinha para hoje, pessoal. Caso você já acompanhava o canal antes e está se perguntando, sim, eu finalmente decidi voltar com o canal depois de acho que 2 anos sem postar nenhum vídeo. Várias pessoas vieram falar comigo, algumas com dúvida, outras simplesmente para falar que curtia o canal, mas quase sempre surgia assim, volta com o canal, por favor, faz. Então eu decidi tomar coragem aí, ânimo e voltar com o conteúdo. Eu achei interessante aí que faz alguns meses agora que a gente está com o Green Card, eu achei que seria um assunto interessante para trazer para vocês. Até desculpa se é um pouco vago assim, né? Mas essa aí é a minha experiência. Eu acho que dá para ter uma noção mais ou menos do que o processo é composto, né? Também agora tendo esses nomes, se vocês quiserem, dá para procurar aí no Google cada um deles e ver do que se trata, né, com maiores detalhes. Então é isso, obrigado para quem ficou aqui até o final, espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiverem sugestões aí para outros, eu quero continuar falando sobre processo, né, imigração e tudo mais, e vida aqui nos Estados Unidos. Quero continuar falando sobre trabalho remoto. Então se tiver algum assunto específico aí que você quiser que eu fale, por favor, deixa aí na descrição. Deixa um like, se não for inscrito, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!